Muito boa noite! O Gazeta Esportiva está no ar e começamos o programa já com clima quente. A torcida do São Paulo perdeu de vez a paciência, promoveu manifestações na porta do CCT da Barra Funda na última segunda e está organizando um grande ato para o próximo jogo pelo Campeonato Paulista. O Osmar Garrafa ouviu alguns influenciadores são paulinos nas redes sociais e mostra o tamanho da indignação dos torcedores. E não é pequena, não. A eliminação precoce na Libertadores para o modesto Talleres da Argentina instalou uma crise sem precedentes no São Paulo. A principal aposta da diretoria para comandar o clube esse ano não resistiu e caiu. Mesmo demitido, Jardine vai permanecer no clube. Sem ele, um novo técnico foi contratado. Mas acreditem, ele ainda não vai assumir a equipe. Ele está com um problema momentâneo, problema médico que deve se resolver num período breve, alguns meses, e por isso não poderá assumir agora. O mais estranho nem é o fato de Cuca não poder de imediato assumir o time, e sim o do coordenador técnico Wagner Mancini ocupar o posto de forma interina. Afinal, quando chegou, jurou de pés juntos que jamais seria técnico do São Paulo. Na verdade, não houve mudança de ideia, né? Eu realmente afirmei que, em hipótese alguma, eu assumiria o São Paulo, e o fato da gente ter tido uma reunião e entendido que eu não poderia de maneira alguma dizer não à minha diretoria, eu estou assumindo aqui para viabilizar a vinda do novo treinador. Se o que não tem remédio, remediado está. E a estreia de Mancini não foi a esperada. Em Itaquera, no final de semana, o Timão bateu o tricolor por 2-1. O atleta não consegue render o máximo se ele tiver qualquer tipo de problema mental. E acho que emocionalmente o São Paulo está com a autoestima baixa dentro de campo. Estou há 40 dias no clube e parece que eu estou há 11 anos, né, que o clube não conquista. Então, obviamente, que eu há 40 dias sinto essa pressão de 11 anos. A derrota para o rival aumentou a crise. A torcida perdeu a paciência. E na segunda-feira, iniciou uma série de protestos que prometem durar toda a semana. Em meio à manifestação no portão do CT, a diretoria resolveu, do lado de dentro, promover a apresentação de Cuca. Queria poder já estar aqui amanhã no campo, mas infelizmente ainda não posso. Tenho ainda um final de tratamento que começou dia 5 de dezembro, mas eu sinceramente acho que não vou esperar até o final desse tratamento, vou dar uma antecipadinha, né? O treinamento de terça-feira foi com portões fechados, mas a torcida continua se mobilizando e exigindo uma resposta do time e da diretoria. Os chamados influenciadores da galera tricolor nas redes sociais até improvisaram um mesa redonda Futebol Debate para falar do tricolor. Então, assim, cada vez fica mais difícil a gente entender o que o São Paulo tem passado ultimamente, né? O que o São Paulo tem vivido ultimamente. É uma década, né? A gente está falando de uma década e a gente está falando de uma coisa que parece que está eternizada, na incompetência principalmente. A gente chega num determinado limite que a gente tem que se unir e tem que pedir alguma coisa, porque ou a gente pede para Deus ou a gente pede para a diretoria do São Paulo. E aí eu acho que a iniciativa é boa de chamar a atenção de quem realmente pode mudar o clube, o conselho e os diretores. O próximo jogo do São Paulo será domingo no Morumbi contra o RB Brasil. Muitas manifestações estão programadas para esse dia. Ou seja, o bicho vai pegar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para domingo estão programando um gigante abraço no Morumbi. Estão usando até uma hashtag também nas redes sociais, especialmente no Twitter, que é Morumbi Zero. E a ideia é que convencer o torcedor para, em protesto, não entrar para ver o jogo contra o Red Bull Brasil. O que, convenhamos, eu acho sentido. Acho que é o tipo de protesto válido, né? Quando o seu time realmente ele não te convence, ele não te inspira, a melhor resposta é não ir ao jogo, né?
É muito simples essa equação. Quando você sabe que o espetáculo que você vai ver não é bom, não vá. Eu acho que é um protesto inteligente, é um protesto interessante, melhor do que a gente vê na maioria das vezes, quando o torcedor vai e invade CT, quer bater em jogador, quer bater em dirigente. Isso não leva a lugar algum. Então, esse protesto no sentido de evitar a partida pode ser muito interessante. De repente, isso sensibilize a diretoria do clube, que nos últimos anos, né, nesse período, tem se escondido atrás de demissões de treinadores, como se o treinador realmente fosse o grande culpado. Claro, algumas vezes ele tem responsabilidade, mas se você pegar a média de treinadores em São Paulo, não dá 3 meses. E que trabalho que sobrevive, que trabalho que vinga com apenas 3 meses de trabalho de média. E passaram grandes nomes pelo São Paulo e a coisa não funcionou. Então, o que revela que o problema é da diretoria. As críticas, os protestos têm sido nesse sentido. Você pode questionar, o elenco não é bom, o time está sem confiança, o técnico não é bom, mas dessa vez essas críticas, esses protestos estão direcionados à direção. E eu acho que é válida a reflexão. Realmente, o São Paulo precisa rever muita coisa no seu corpo diretivo. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que tem que repensar como se torce para o São Paulo. Esse é o problema. Esse modo antigo de querer se impor diante da diretoria e dos jogadores está furado. Está furado. Não leva a nada. Não modifica, não ajuda, não contribui. Bate com a cara na parede. Ficar jogando pebolim de cabeça aí, isso resolve o quê? Isso vai acrescentar o quê? Isso vai fazer o jogador fazer gol, perder gol, o goleiro melhorar ou piorar? Não, não vai. Então, o ponto de partida da torcida do São Paulo está errada. É a mesma de quando eu era garoto e torcia para o Corinthians. Ia para o estádio para quebrar tudo. O Corinthians perdia, era vaia. Isso é pior. É pior do que você chamar o cara para refletir. Vem cá, meu amigo, o que está acontecendo? O que acontece aí dentro desses muros maravilhosos que foram construídos aí com pedras brilhantes? O que acontece aí? O que tem atrás da safira? O que tem atrás do rubi? O que tem atrás dessas pedras preciosas? Nada, não tem absolutamente nada. Não tem talento, não tem jogador, não tem direção. O cara pega, o Cartola contrata 3 ex-jogadores para fazer o serviço mais ou menos que ele não sabe fazer. Os 3 não fazem absolutamente nada. O Raí troca um técnico, faltando 4 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, por um cara que saiu a semana passada. Então, quer dizer, é desorganizado em cima, é desorganizado no meio e é desorganizado embaixo. Então, como é que você vai cobrar o quê de quem? É isso que eu estou pedindo, sabe? Sabe, fica aquela coisa sem pé nem cabeça que irrita. Então, quando entrou a matéria do São Paulo, eu quase durmo, porque é a mesma matéria de sempre. É cara reclamando, é que falta isso, falta aquilo, sabe? Mas não tem solução nenhuma para o que reclama. Então, meus amigos, assim, o São Paulo vai ficar desse tamanho. Bom, e para ilustrar o motivo de tanta revolta, né, da torcida são paulina, a gente preparou uma arte com retrospecto do São Paulo em clássicos, atuando como visitante. Olha só, de 2008 para cá, foram 60 clássicos, atuando fora de casa, com apenas 7 vitórias, 14 empates e impressionantes 39 derrotas. Foram 50 gols marcados contra 121 sofridos. Um aproveitamento pífio, 19,4%. E aí, tem aquela questão que o Wagner Mancini, que acabou de assumir, né, como treinador, fala da autoconfiança, que o time não tem autoconfiança e esses números mostram nisso. E com base nesses números, a gente lança a nossa enquete do dia e pergunta para você que está em casa. Para você, o que mais falta para o São Paulo voltar a ganhar clássicos como visitante? Falta time? Falta confiança? Ou falta comando?
Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto, participe também mandando seus comentários pelas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva e você tem a opção de mandar ainda pelo WhatsApp, telefone deitado 994791633, manda um vídeo pra gente comentando. O que está faltando no São Paulo, Celso? Mi, na verdade eu acho que tem que acrescentar a palavra o que mais está faltando. O que mais está faltando? Você falou na reunião. Porque nesses 60 jogos você pode concluir que faltou time. Você pode concluir que faltou confiança e que faltou comando, né? Quer dizer, as três coisas faltaram nesses confrontos fora de casa. Tudo. Mas o que acho que mais falta mesmo é comando. E quando você pensa em comando, é comando técnico e é comando também da parte diretiva. Só quero dar um exemplo. Quando você pensa assim, falta time, pega o Santos. Qualquer um, nós falamos aqui que o Santos era a quarta força no campeonato. O time está longe de ser comparado com São Paulo, com Corinthians e com Palmeiras. É o melhor time, porque tem um técnico que está fazendo esse time jogar. Então vale o comando técnico, vale o comando diretivo. Então o que falta para o São Paulo esse período todo? Comando. E aí, Chicão, concorda? Eu concordo com o Celso, acho que está certo essa postura dele. Não tem comando diretivo e não tem comando técnico. Então o jogador, por melhor que seja, ele não tem referência. Está perdido. Está perdido. É a mesma coisa que você está no nevoeiro, né? Se você não tem lá um farol... Uma bússola. Uma bússola, uma coisa assim qualquer. Eu me lembro logo de um farol, né? Para te orientar. Sim. A distância. Como é que você vai caminhar no mar? Você vai navegar no mar, melhor dizendo. Que você pensou nevoeiro no mar. Eu pensei um nevoeiro na neve. Na neve também. Um lugar cheio de neve. Porque branco, né? O branco tira a sua referência. Né? O preto, o branco, uma cor só tira a referência. Então falta comando. Falta comando, falta orientação, falta alguém que chega lá, põe em cima da mesa e fala, vai ser assim. Bom, a gente quer saber a sua opinião, 994791633, grava aí um vídeo no WhatsApp e manda pra gente. Pode fazer também pergunta pro Celso, pro Chico Lang, falar de outro assunto que não seja esse também. Fala seu nome e a sua cidade pra gente colocar aqui no final do Gazeta Esportiva. O assunto agora é Copa do Brasil. Eu virei pra outra câmera. Vamos aqui, ó. Não, a arte aqui, virei aqui. Aí eu volto pra cá, tá bom? Daqui a pouco. Logo mais, às 9h30 da noite, o Corinthians recebe o Modesto Esporte Clube Avenida do Rio Grande do Sul pela segunda fase da competição. Mais uma vez, o confronto acontece em jogo único, só que agora o empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Então, nós vamos fazer contato direto, imediato com o nosso repórter Jonas Campos, que está lá na Arena de Itaquera, acompanhando tudo de mais um jogo decisivo para o Timão nessa temporada. Boa noite, Jonas! Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Começamos aqui com imagens de Samuel Almeida, auxiliado pelo Carlos Augusto, da Arena de Itaquera, neste momento completamente vazia. No último domingo, a Arena recebeu um público no Majestoso de mais de 40 mil torcedores e hoje a expectativa é bem mais baixa. Até ontem à noite, nem 15 mil ingressos haviam sido vendidos, mas o fato é que hoje tem decisão de Copa do Brasil para o Corinthians. Afinal, como você já disse, o Timão recebe o Avenida em jogo único. Diferentemente da primeira fase, que o Corinthians jogou fora de casa contra o Ferroviário e pôde empatar a partida, que mesmo assim avançava na Copa do Brasil, hoje a situação é completamente diferente. O Timão joga em casa, mas precisa vencer. Venceu, se classifica, perdeu, está fora. Em caso de empate, penalidades. Já pensou? Pois é, daqui a pouco eu vou voltar para falar mais dos times também. O Avenida tem uma história muito bacana, vive o auge de sua história, 75 anos, esse pequeno clube do Rio Grande do Sul. Mas eu começo falando dos bastidores do Corinthians. A diretoria vem trabalhando bastante. Ontem no próprio Gazeta Esportiva trouxemos a informação apurada pelo site gazetesportiva.com da renovação de contrato do Gustavo. E hoje, quem assinou o pré-contrato com o Corinthians foi o 11º reforço para essa temporada, o jovem zagueiro uruguaio Bruno Mendes, 19 anos, pertencia ao Montevideo Wanderers do Uruguai, também defendeu a seleção sub-20 do Uruguai no Sul-Americano da categoria, disputado agora. Já atuou também na seleção principal do Uruguai, jogando inclusive amistoso contra a seleção brasileira do técnico Tite, mais uma aposta da diretoria corintiana, o Timão pagando 13 milhões de reais nesse jogador que assinou hoje pré-contrato. Como eu disse, restam apenas detalhes burocráticos, mas muito em breve o Corinthians
confirma e faz o anúncio oficial do Bruno Mendes, uma aposta, assim como foi o Balbuena, paraguaio, que deu muito certo por aqui, uma aposta para uma defesa que ainda vem sendo contestada esse ano, né? A dupla de zaga titular hoje, bancada pelo Fábio Carille, é composta por Henrique e Manuel. O Manuel ainda sem ritmo, fez gol no último clássico, é verdade. O Henrique não vive os melhores momentos da carreira, enfim. Muita expectativa em torno desse garoto que chega para brigar por posição, como eu disse, 11º reforço corintiano dessa temporada. Gustavo de contrato renovado e tem também uma notícia extracampo envolvendo o volante Gabriel, que passou hoje por uma cirurgia no tendão adutor da perna direita. Amanhã receberá alta, cirurgia muito bem sucedida, e o Gabriel ficará 3 meses fora de combate. Mas daqui a pouco então eu volto, Michele, falando desse duelo decisivo da Copa do Brasil, Corinthians e Avenida. Fábio Carille, pela primeira vez no ano, vai repetir o time. O time que enfrentou o São Paulo no Majestoso entrará em campo hoje contra o modesto Avenida do Rio Grande do Sul. Até já então, Michele. Até já, pai do Martim. E olha, talvez o Carille tenha encontrado a formação ideal, Celso Cardoso, para esse time? Ele já, não sei se necessariamente a formação, né? Os 11 jogadores, mas a maneira de jogar, sim, ele já... o padrão tático, sim, ele confidenciou isso. Era uma coisa que ele estava em dúvida, realmente, né, de como formatar esse time. E agora, encontrando o esquema, as peças ele vai mudando de acordo com a conveniência. Mas é um Corinthians que está em evolução, um Corinthians já apresentou um melhor futebol, especialmente no segundo tempo contra o Racing, depois contra o São Paulo também apresentou melhora, e contra a Avenida, claro, salvo uma hecatombe. Ah, não, Celcinho. Né? Salvo uma hecatombe, o Corinthians passa com tranquilidade. Tá tranquilo, Chicão? Sossegado, né? Eu acho que não tão pelo adversário. O adversário é sempre um mistério, né? Vem esses times do Rio Grande do Sul para cá. Eu estava assistindo hoje vários jogos pela TV e eu estava assistindo o Internacional Brasil de Pelotas. Eu acho que o Internacional ganhou de 1-0. Se me fala, mas suou para ganhar dos caras. Suou. O time de Pelotas, você fala, pô, mas não é possível. Esses caras vão perder. É um time fácil para o Internacional ganhar. O Internacional tem um bom time. Né? O Pottinger, né? Aquele menino que estava aqui na lateral esquerda foi para lá, que era do Corinthians. Você fala, bom, né, o Capixaba. O Wendel, o Capixaba. O Corinthians está lá. Aqueles Corinthians do Mano Menezes. Está tudo lá. Então você fala, bom, vamos ganhar com facilidade. Nossa Senhora. O Pottinger teve que fazer um malabarismo para fazer 1-0. Então é o que eu estou falando. Mas esse Avenida tomou 5 do Grêmio. Eu sei, Mi, mas o Grêmio também já levou goleado desse Avenida. Ele é um toma lá da cá no Rio Grande do Sul, que não dá para você tirar o padrão, sabe? Não dá para você se... Então, o Corinthians que entra em campo com seriedade, respeite o adversário e faça os gols que puder fazer. Só para falar uma coisinha, hoje à noite o Jonas Campos vai estar com a cobertura completa pré-jogo e pós-jogo lá no Show de Bola ao vivo no site gazetesportiva.com a partir das 8h30 da noite, beleza? Tem Show de Bola ao vivo no site gazetesportiva.com. Quer saber tudo do pós-jogo, tudo que acontece, bastidores, como que é a coletiva? Tá lá, gazetesportiva.com. E ainda falando em Copa do Brasil, Londrina e Paraná abriram a segunda fase da competição nesta terça e o Tubarão levou a melhor contra o rival, mas foi no sufoco. Londrina e Paraná se enfrentaram no Estádio do Café e foi o Paraná quem abriu o marcador aos 31 minutos no chute cruzado de Gênison. Quando tudo parecia resolvido, o Londrina encontrou o empate já aos 47 do segundo tempo no golaço de falta de Luquinha. A decisão então foi para os pênaltis. O Londrina errou menos cobranças e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. E ontem, 2 jogos movimentaram as oitavas de final da Liga dos Campeões, mas nada de gols em ambas as partidas. Lyon e Barcelona ficaram no 0-0 na França, mesmo resultado do jogo entre Liverpool e Bayern de Munique. As partidas de volta acontecem no dia 13 de março. Em jogo único da Copa Sul-Americana, nesta terça, a Chapecoense não conseguiu o resultado que precisava e se despediu do torneio. Em Chapecó, os chilenos da União La Calera saíram na frente da Chapecoense aos 20 minutos de jogo na finalização de Walter Bou. Aos 5 da segunda etapa, Everaldo pegou de primeira e empatou a partida.
Mas não teve jeito. Pelo critério de gols fora de casa, os chilenos avançaram na Sul-Americana e a Chape deu adeus à competição. Chegou ao fim o mistério sobre a mensagem enigmática que a rainha do futebol, Marta, postou nas redes sociais nesta terça. Mas foi rápido, né? O fim do mistério. Olha só, é uma ação promocional. Mas muitas colegas de seleção ficaram apreensivas, ficaram nervosas com a possibilidade da aposentadoria da nossa camisa 10. Veja aí com Fernando Gavini. O mistério sobre Marta só acabou ao fim do treino da seleção brasileira. Parceira da camisa 10 também no Orlando Pride dos Estados Unidos, Camilinha assistiu em primeira mão o vídeo publicado no Instagram da rainha. Família, cheguei. Pessoal, nossa, que recepção, hein? Ela podia ter avisado as amigas, né? Ela poderia ter me comunicado que ela deu um gelinho no coração aqui, hein? O gelinho no coração aconteceu porque ontem Marta fez um post enigmático. Comunico a todos uma decisão importante. Este ano vou me dedicar à minha família. Afinal, família vem sempre em primeiro lugar. Obrigada pelo apoio de sempre, disse a rainha em suas redes sociais. Para muita gente, a camisa 10 estava anunciando que se afastaria dos gramados. Não é hora de brincar. E ela estava aqui treinando todo dia, a gente estava na grande, ela treinando também pra caramba. E aí, de repente, vem com uma dessa, aí ninguém tava entendendo mesmo, ela confundiu todo mundo. Ela pegou todo mundo de surpresa, né? A gente ficou assim, tipo, o que tá acontecendo? A gente tava falando agora que muitas pessoas mandaram mensagem perguntando se ela ia se aposentar da seleção ou se ela ia sair do Orlando. A gente também não tava sabendo o que tava acontecendo. Passam várias coisas, né? De primeiro momento, assim, por a gente não saber, da forma como ela falou, chegamos até a pensar que tinha acontecido alguma coisa com a família diretamente, né? A princípio, a gente achou que fosse algo realmente com a família dela, mas aí eu comecei a olhar os comentários e tudo mais, aí ela não me respondeu, e ela sempre me responde. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada aí, mas ela não quis falar nada, então eu também deixei quieto. Mas todo o mistério foi desfeito nesta quarta-feira. Era apenas um comercial com a participação de Marta para divulgar a série The Umbrella Academy. Pois é, toda essa confusão não passou de puro marketing. Não tem essa da rainha Marta parar com o futebol em pleno ano de Copa do Mundo. Tanto que ela será convocada na próxima sexta-feira para a disputa da Copa She Believes, que vai acontecer semana que vem nos Estados Unidos, onde o Brasil vai enfrentar as donas da casa, o Japão e a Inglaterra. A Marta treinou uma boa parte com a gente na granja, depois ela precisou ir embora. A gente tem monitorado os treinamentos dela, porque nós temos o torneio e ela estará no torneio. Seria uma falta muito grande, tanto pelo que ela é dentro de campo, pela história que ela tem, e é indiscutível o que essa mulher é hoje, e também fora de campo, a força que ela dá para todas as meninas aqui, eu falo por mim. A maneira como ela comanda, junto com a Formiga, com a Cristiane, com os mais experientes, então isso aí tudo tem um peso extra que muitas vezes o público não enxerga. O velho Vadão. O grande Vadão do seu Mojimirim. Do Carrossel Caipira. Carrossel Caipira. Que saudade daquele tempo, né? Pois é. É uma pena que ele não tenha tido o tempo necessário em outros clubes para repetir esse belíssimo trabalho no histórico, inesquecível Mojimirim. Eram os jogadores mesmo? Eram os jogadores? Os principais. Faziam parte daquele Rivaldo, Leto, Valber. Nossa, Edmilson na lateral. Rivaldo, Leto e Valber, os três eram os três, exatamente isso. E o Rivaldo se tornou quem se tornou. É verdade. O Nelsinho quase foi campeão com eles. Me lembro do quê? Acho que foi Campeonato Paulista. Foi campeão. Foi campeão. Não foi campeão paulista. Pô, não me lembro agora. Mas foi campeão. Chegou a ser campeão com eles. Chegou assim. O Ronaldo, grande Ronaldo Giovanelli. Um beijão nessa careca maravilhosa, né? E estou com saudade de vocês todos aí da Transamérica. E eles ganharam títulos e jogaram muito bem, tinha aquele futebol rápido. Sim, sem dúvida. Né? Agora, sobre o futebol feminino, o Chile até me explicava alguma coisa sobre essa nova série e tal, a campanha de marketing, mas na verdade, eu quero corrigir um erro aqui, de minha parte. Porque no final de semana, no Mesa Redonda, fizemos aquela enquete, né, quando a Placar estampou de maneira muito polêmica que o Neymar
era o principal jogador depois do Pelé. E aí comparamos o Neymar com o Ronaldinho, com o Ronaldo, com o Rivaldo, com o Zico, blá, 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 enfim, deu 5-5. Mas, sinceramente, sabe quem é o maior jogador brasileiro depois do Pelé? Marta. Ponto. Marta. Pelé e Marta. O resto é resto. Muito bem, e no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, hoje teve atividade, né, totalmente fechada para a imprensa, mas um passarinho me contou que o Felipe Melo foi poupado do treino de ontem e participou normalmente do trabalho realizado nesta manhã. O personagem da coletiva de imprensa foi o lateral esquerdo Vitor Luiz, jogador que tem boas lembranças do clássico contra o Peixe. Dudu, Lucas Lima, Ricardo Goulart, Felipe Melo. Grandes estrelas de um elenco multimilionário. Só que em meio a tantos nomes badalados, apenas um atleta do plantel vem das categorias de base. É Vitor Luiz, que antes de se tornar decacampeão em 2018, passou por empréstimos, Porto de Portugal, Ceará e Botafogo. Sinceramente, eu acho que para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento pessoal também, foi a melhor coisa que eu fiz. O Palmeiras me deu essa oportunidade de poder ser emprestado, de poder crescer. Eu acho que um dos melhores anos assim, fora aqui do Palmeiras que eu tive, foi no Botafogo, que eu tive a oportunidade de fazer bons jogos, ter sequência. De contrato recém-renovado até 2022, o lateral de 25 anos tem uma identificação grande com a torcida. Além de ser o único atleta do atual elenco formado no clube, Vitor é palmeirense de coração. Falar da minha identificação aqui dentro do Palmeiras é uma coisa muito simples, muito fácil. Como eu disse, deixei sempre muito aberto. Desde pequeno, sempre fui acompanhar o Palmeiras em jogos de arquibancada, no meio da torcida. E, assim, esse momento todo que eu venho vivendo aqui, isso tudo passa na minha cabeça. O próximo compromisso do Palmeiras é sábado, 7 da noite, no Allianz Parque contra o Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Um adversário que, para o nosso entrevistado do dia, o Vitor Luiz, remete a ótimas e recentes lembranças. Afinal de contas, foi contra o Peixe o único gol do lateral no ano passado. Gol que deu a vitória por 3-2 para o Verdão, que na oportunidade caminhava rumo ao título brasileiro. Foi um gol muito importante, eu creio que para o clube, mas para mim, assim, especialmente, foi sensacional, assim, porque eu já sei o que eu passei aqui dentro desse clube, as dificuldades, as alegrias, e quando eu pude fazer aquele gol, a explosão de felicidade que eu tive dentro de mim, dentro do meu pai, da minha família, ver a felicidade de todos vivendo esse grande momento comigo, é o que é gratificante. E o Palmeiras ganhou um incentivo e tanto nesta terça-feira. O ídolo Marcos visitou a academia de futebol, bateu um belo papo com o técnico Felipão e com outros integrantes da comissão técnica palmeirense. São Marcos, inclusive, brincou nas redes sociais dizendo que a estrela da foto era ele. A presença de uma figura, né, da importância do Marcos ajuda a dar um gás para esse elenco evoluir, ainda mais nessa temporada, vocês não acham? E o Marcos também tem uma relação com o Felipão incrível, né? Foi campeão da Libertadores com o Felipão. Homem de confiança. Homem de confiança, foi campeão da Libertadores. Ele jogou bem aquela Copa. Jogou, depois foi para a Copa do Mundo 2002, se transformou no grande nome da seleção brasileira, né? Quer dizer, num dos grandes nomes. Sim. Marcos, Rivaldo e Ronaldo foram os grandes nomes. Roberto Cafu e Ronaldinho Gaúcho. Quer dizer... Era um time de ponta a ponta. E aí o Marcos também está meio afastado, está meio, né? É bom ele aparecer também. Aliás, aproveitamos e já fazemos um convite. Ai, né? Que saudade do Marcão. Marcão. Aqui ao vivo, Marcão, vem participar do Mesa Redonda. Vem contar umas histórias pra gente aqui. A casa é dele, Imagina, Vampeta, Miller e Marcos contando um monte de histórias aqui. Aí o programa tem que ser só resenha, né? Só resenha, não tem aparecer ninguém. Né? Agora, o jogador sofrido, o Vitor. Ele sofreu muito. Você percebe o Vitor Luiz, pelo que ele expressa, tenta expressar, e às vezes nem consegue. Tão reprimido que ele é.
sobre ele mesmo, você pode reparar. Então ele fez um gol importante, que deu um título para o Palmeiras, e outros deviam, nessa altura do campeonato, estar recebendo melhor, tem uma regalia aqui e ali, né, um pouco melhor, e ele, o cara do gol, o cara do título. Então ele se vê no direito de guardar isso para ele, que é dele, né? Embora ele seja palmeirense, né, desde criancinha, e confesse que seja, mas isso ele conquistou para ele e para o Palmeiras. É uma coisa própria, particular. E eu acho legal esse tipo de manifestação, porque mostra um pouco do que o sentido de grupo, às vezes não é o sentido certo. Às vezes você se encontra no grupo com uma ação individual, que dá importância àquele grupo para você também. Verdade. Então é uma coisa muito legal. Parabéns ao Vitor, jogador sofrido. Aliás, no título do ano passado, do Corinthians, ele fez um gol contra, bateu nele, né, do Rodriguinho. O Rodriguinho chutou, ele bateu nele e entrou. Mas, enfim, tá aí, Vitor. Boa. Você é um cara da paz. Venha sempre aqui que as portas estão abertas. Voltamos a fazer contato com o nosso repórter Jonas Campos, direto da Arena em Itaquera. Fala, Jonas! Oi, Michele, voltamos aqui de um outro ponto da Arena de Itaquera, mas um ponto especial, um ponto recém-inaugurado no último domingo. Eu fiquei trabalhando ali na arquibancada, o nosso repórter Alexandre Silvestre ficou curtindo por aqui, o nosso editor de texto Vicente Lomana com Montanha também estava curtindo aqui. Hoje é a minha vez, eu também tenho os meus contatos, estou aqui no camarote Fielzone, ao lado da piscininha Amor aqui do Corinthians. Olha só, tô achando que eu vou ver o jogo aqui hoje de sunga, aqui ó, acompanhando o Corinthians em Avenida pela Copa do Brasil. Camarote muito bacana aqui na Arena de Itaquera, cheio de sofisticações, enfim, clima muito legal. O pessoal nas arquibancadas ainda não chegou, mas o pessoal do camarote já veio, né? Comes e bebes, enfim, o negócio tá bom por aqui, viu, Michele? Mas ó, falando de coisa séria, falando do duelo decisivo entre Corinthians e Avenida, a gente mostra agora uma reportagem do último treino do Corinthians, comandado ontem pelo técnico Fábio Carille, que, como eu já adiantei na primeira entrada, vai repetir hoje a escalação pela primeira vez na temporada, e essa matéria traz também um pouquinho do retrospecto do Corinthians na Copa do Brasil. Olha só. Daqui a pouco, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Avenida do Rio Grande do Sul. Time que recentemente no Campeonato Gaúcho tomou de 6-0 do Grêmio. Todos os jogos são diferentes, então a gente vai procurar fazer o melhor, tentar fazer gols os primeiros minutos para controlar o partido e poder classificar. Cada jogo é um jogo, ainda mais para o Corinthians, que tem se saído bem nos clássicos contra adversários chamados de grandes e sofrido justamente contra os rivais de menor expressão. Vai entender. Difícil, né? Difícil de explicar porque a gente entra concentrado, entra para fazer nosso melhor, mas acontece, é futebol e acontece qualquer coisa. Se serve de consolo, o Corinthians nunca caiu na Copa do Brasil para um clube de menor expressão. A única vez que o Timão foi eliminado por uma equipe fora da primeira divisão, essa equipe era o Internacional em 2017, que é um grande do futebol brasileiro. Portanto, a zebra nunca passou por aqui, quando o assunto é Copa do Brasil. A gente tem que respeitar o rival, mas como eu falei, temos que respeitar nosso trabalho também. Penso eu que temos que melhorar a concentração para poder fazer grandes partidos. Concentração necessária para um jogo único, sem vantagem do empate. Venceu, classifica. Perdeu, tá fora. O empate leva a decisão para as penalidades. E o professor Carille, que já disse ter encontrado a forma do time jogar, deve repetir a mesma escalação do duelo do último domingo contra o São Paulo. Um time com Cássio no gol, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Pedrinho, Júnior Urso, Sornosa e Cleison e Gustavo lá na frente. Olha, justiça seja feita. O Avenida levou de 6 do Grêmio, mas na ocasião o técnico Fabiano Daitix, ele colocou um time misto em campo. O jogo era válido pelo Campeonato Gaúcho, valia também pela Recopa Gaúcha, mas ele colocou um time misto justamente para poupar a equipe titular para o jogo contra o Guarani na Copa do Brasil. Ele foi mega criticado, como é que ele escala o time misto contra um gigante que é o Grêmio. Enfim,
deu certo, porque contra o Guarani, pela primeira participação do Avenida na Copa do Brasil, essa equipe do Rio Grande do Sul venceu no apagar das luzes, nos acréscimos, conseguiu a vitória em cima do Guarani de Osmar Loz por 1-0 e conseguiu avançar para essa segunda fase de Copa do Brasil, o momento mais especial da história desse clube, da cidade de Santa Cruz do Sul, 120 mil habitantes, o Avenida com 75 anos de vida, vivendo agora o seu auge no futebol, e hoje os torcedores vão ter a oportunidade de ver o time aqui, num estádio de abertura de Copa do Mundo, jogando pela primeira vez na história também contra um gigante que é o Corinthians. Escalação do Avenida, a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva. O Avenida entra em campo com Fabiano, Thiago Steffen, Yuri, Claudinho e Márcio, Felipe Manuel, Carlinhos, Jô e o Helder. E na frente Cleverson e Flávio Torres. O técnico é Fabiano Daitix. É isso, Michele. É jogo único, volto a repetir. Quem ganhar classifica, quem perder tá fora da Copa do Brasil. O Corinthians vem batendo muito na tecla da concentração máxima para partidas como essa, em caso de empate, diferentemente da primeira fase. Agora, decisão nas penalidades. Eu vou ficando por aqui. Aliás, muito bem localizado, né? Uma piscininha aqui à minha esquerda, ó. A piscininha Amor. Aquecida, hein? Aquecida. Imagina assistir o jogo aqui, ó. Acho que tem o pessoal aqui do staff aqui do camarote já me informou que já tem 6 reservas para hoje aqui para essa piscina. Então tem gente que vai assistir o jogo contra o Avenida aqui debaixo d'água. E aqui à direita rolando uma baladinha, uma hamburgada ali no fogão a lenha, hambúrgueres artesanais, enfim. Vou ficando por aqui, Michele, fazer uma boquinha aqui e amanhã no Gazeta Esportiva, matéria completa desse duelo decisivo do Timão na Copa do Brasil, combinado? Arrasou, Jonas, adorei ver esses bastidores aí. Ele vai comer aquele hambúrguer que eu fiquei com uma vontade e o Montanha falou que é uma delícia. Celso, a gente tem que ir lá e o Chico também. E a piscina fazendo um maior sucesso, hein? Imagina ele lá de sunga. Se eu fosse você, esse já é chefe de reportagem, Celso. Seu repórter vai aparecer de sunga amanhã aqui com toda a cobertura completa do jogo. Eu vou aparecer de sunga lá. Você vai lá? Vou lá. Qualquer dia desse aí eu dou um pulo nessa piscina aí. Mas não pode? Claro. Pode, Chicão? Deixa eu só falar. Você deve, Chicão. Quer ver você de sunga. Eu vou, você vai ver. E não de baleia no Mesa Redonda. Eu disse que sobre Hecatombe, né, tira a vaga do Corinthians, claro que tem um quê de brincadeira. Eu só queria lembrar de um tal de 15 de novembro de Campo Bom. O técnico era um novato chamado Mano Menezes. Ninguém dava nada para esse time. Foi semifinalista da Copa do Brasil, se não me falha a memória, em 2002. Ano em que o Brasilense chegou à final contra o Corinthians. Eu acabei de falar para você, no meio do programa, esses caras que vêm do Rio Grande do Sul... Eu queria até te dar razão, é isso mesmo. O Zé Sérgio Gomes, o Chico falou que pode ser complicado. Não sei, não duvido, não. Ele tem um estilo pasteurizado. O que é o estilo pasteurizado do Sul? Os caras têm que ter mais 2 metros, tem que ser 2 por 2, 2 por 4. Fortão. Cara fortão. Cara brigador, cara bom de briga, não pode ser baixinho que nem o Celso. Passou do ponto aqui. O Celso passou do ponto, o Câmara ali passou do ponto. Tem que ser cara forte e a fim de dar porrada. Se não for, não entra no time. Essa é a condição. Não, o Celso é forte, você sabe jogar bola? O cara, não, olha, eu sei fazer umas 10 embaixadas. 10 tá bom. E aí vai pro campo. E fazem um time marcador, pegador, chato, joga 90 minutos dentro do gol, e aqueles goleiros que faz assim, pega tudo. Sabe aquele goleiro que abre a mão assim, fecha o gol? Aquele baita garotão lá que se criam com leite de cabra, e queijo de cabra. E chimarrão. E chimarrão. E aquela barba, e fechou. Então esses times do Sul são um perigo, cara. São um perigo. Então o Corinthians, esse piscininha do amor depois. Para comemorar, né? A diretoria do Peixe segue trabalhando para atender os pedidos do técnico Jorge Sampaoli e já tem praticamente fechada a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Jorge. Ex-Flamengo e atualmente no Porto, a gente adiantou aqui ontem no Gazeta Esportiva. Para o ataque, Alexandre Pato ainda é o alvo, mas depende de liberação da China. Outra pedida do Sampaoli era por um meia armador, mas Jean Mota vem dando conta do recado. Quem andar na meiota, aprende com o Jean Mota. Quem andar na meiota, aprende com o Jean Mota.
No Santos, desde a metade de 2016, Jean Mota nunca foi muito querido pela torcida, não. Quase deixou o Peixe meses atrás. Futebol é assim, a gente vai ser cobrado sempre. No ano passado eu vivi um momento muito difícil para mim, mas sempre tive a cabeça no lugar, sempre procurei trabalhar da melhor maneira, tentar ajudar o Santos. O mundo dá voltas e no futebol não é diferente. Jean Mota, por exemplo, que até outro dia era vilão, nesse início de temporada transforma-se em herói. É o artilheiro do time, do Campeonato Paulista. Carinha que já fez isso aqui, ó, 7 vezes em 2019. Esse sentimento de agora é um sentimento muito bom para mim, né? De poder estar correspondendo, de poder estar mostrando um pouco mais do meu trabalho. Sempre tive a cabeça no lugar para tentar dar a volta por cima e estou muito feliz com esse momento. Como meia atacante, tá fazendo miséria. Além dos gols, média de 1 por partida, é líder em finalizações e o segundo melhor lançador do Paulistão. Eu sempre venho procurando melhorar, né? Fico feliz por esses números, mas como eu falo, a gente sempre tem metas e eu espero que eu possa alcançar cada vez mais, aumentar esses números, né? A melhora considerável de seu futebol tem tudo a ver com a chegada de Sampaoli. A questão do Sampaoli foi o meu posicionamento, né, dentro de campo. É um cara que me deixou bem à vontade ali, eu jogava numa função diferente, né, no ano passado, então ele me deixou mais solto ali. Agora, pode colocar um belo bocado desse sucesso também na conta pessoal do Jean Mota. Me cuidei bastante também nas férias para voltar bem no começo do ano. Então acho que isso foi fundamental para mim também. E o psicológico também, né? De voltar à confiança. Acho que isso foi o fundamental para mim, né? E quando a confiança vem forte assim, o cabra fica mais à vontade não só para jogar bola. Olha lá o que diz Jean Mota sobre o favoritismo para o clássico de sábado contra o Palmeiras no Allianz Parque. A gente joga no Santos, se a gente não confiar na gente, né? Quem vai confiar? Então, acho que a gente tem que pensar assim, né? Que somos favoritos, sim. Quem andar na meiota, aprende com o Jean Mota. E eu acho que a confiança está até acima daquilo que se esperava. Confiança, acho que é a palavra. São Paulo, né? Confiança, eu acho que é a palavra-chave, Chico, em qualquer setor de atividade. Quando você está confiante, a coisa flui melhor e tudo, sabe, fica muito mais natural, muito mais tranquilo. Aconteceu agora por Jean, porque antes, se você não está confiante, o medo de errar, a ansiedade de acertar, tudo isso acaba atrapalhando. Chegou o momento dele. Teve o respaldo do técnico, teve o empenho dele. Para você ter uma ideia, ele falou que o Santos é favorito contra o Palmeiras. Claro, está respondendo uma pergunta, ele não está se gabando. E só para você ter uma ideia, ele tem o mesmo número de gols que o Palmeiras todo. Você está falando de um Palmeiras que tem o melhor elenco do Brasil, o maior investimento. O menor de salários. Não, o Palmeiras marcou 7 gols no Campeonato Paulista. 7 gols tem o Jean sozinho. Para você ter uma ideia de como o Santos não é essa porcaria que todo mundo fala que é. Né? Pelo contrário. Bom para a gente aprender também, né? Exatamente. Tem um elenco curto, mas um elenco eficiente. É isso aí. Bom, não tem 30, mas tem 15. Ô Chicão, e agora você vai gostar. Ó, falando no Jean Mota, a gente preparou um comparativo entre ele e o Gustavo. Principais destaques do Paulistão até aqui, olha só. Os dois já fizeram 10 jogos em 2019, a gente está em 2019, e marcaram 7 gols. A diferença é que o Gustavo anotou em competições diferentes. Um naquele amistoso contra o Santos na pré-temporada, 3 no Paulistão, 2 na Copa do Brasil e 1 na Sul-Americana diante do Racing. Já o Jean Mota fez todos os gols do Campeonato Paulista, mas dá uma olhada na diferença de gols entre Corinthians e Santos na temporada. 10 para o Timão contra 24 do Peixe. E aí? Quem está sendo mais importante nesse começo de temporada? Michele, vamos por partes. Acho que os dois têm algo em comum, os dois ganharam confiança. Né? O Gustavo também chegou no primeiro momento do Corinthians totalmente sem confiança, agora está lá subindo praticamente, literalmente nas alturas para fazer os gols. É que o Gustavo, ele marcou 70% dos gols do Corinthians. O Corinthians tem 10 gols, ele fez 7, 70%. O Jean Mota, ele faz parte de uma engrenagem que já marcou 24 gols. Ele é meia, ele não é a Ele função, não é atacante, é meia.
Mas o esquema do Sampaoli faz com que você tenha 4, 5, 6 homens na área. Então, tudo isso facilita também para o Jean Mota. Então, claro, os dois estão numa fase incrível. Mas mais importante para o time, se é para você fazer uma escolha, é o Gustavo para o Corinthians. Um cara que tem 70% dos gols do time, você não precisa falar mais nada. E aí, Chicão? O Celso está certo, porque, afinal de contas, a camisa do Corinthians pesa mais que a do Santos. Embora hoje a torcida do Santos cobre mais que a torcida, por exemplo, do Palmeiras ou do São Paulo. O São Paulo está em crise, então está todo mundo arrepiado, né? Mas isso passa. Esse arrepio passa do São Paulino. E o Santista está cobrando mais. E cobrando pontualmente, aonde precisa cobrar. Entendeu? Isso para o clube é melhor do que fazer bagunça. Ficar jogando futebol de mesa na frente do estádio. Isso aí é uma coisa que não leva a nada. Né? É a mesma coisa que fazer striptease, né? Sei lá, no palco de um lugar onde se faça striptease. Entendeu? É a mesma coisa. É um striptease inútil. A mesma coisa que fazer um striptease ninguém faça sozinho. Fazer striptease sozinho? Não, sozinho não, mas no lugar público. Agora, quem tem coragem de fazer isso? O São Paulino que não tem. Eu não entendi nada. Olha, o assunto agora é mais uma vez o São Paulo. Osmar Garrafa esteve esta tarde no CCT da Barra Funda e traz as novidades do tricolor. Olha, Michele, podemos dizer que o dia de hoje para os jogadores do São Paulo foi o mais tranquilo da semana. Uma semana que começou com manifestações depois da derrota para o Corinthians, prosseguiu ontem, muitas manifestações. A torcida do São Paulo continua exigindo a saída do presidente Leco, mas hoje aqui no CT apenas observamos trabalho de bola. Inclusive, a atividade de agora à tarde foi liberada para que nós pudéssemos acompanhar a movimentação. O São Paulo tem o RB Brasil no próximo domingo no estádio do Morumbi e é partida extremamente importante. Por quê? O São Paulo está fora da zona de classificação. Precisa vencer o RB Brasil, que é uma equipe muito bem dirigida pelo técnico Antônio Carlos, e ainda torcer por combinação de resultado para que ele volte à zona de classificação. Então, aqui este jogo está sendo encarado como uma verdadeira decisão de campeonato. A boa notícia para o técnico Wagner Mancini, o interino, é que é a primeira vez desde que ele assumiu que ele tem toda uma semana para trabalhar o elenco, não é? Ontem trabalhou inclusive em 2 períodos. Agora à tarde, outra boa notícia foi a presença e a movimentação de Lisieiro em campo. O Lisieiro, que pode ser novidade sim, está recuperado de lesão e pode ser novidade sim na partida do próximo domingo. Há quem diga, inclusive, que o garoto Luan pode formar dupla com o Lisieiro, já que o São Paulo precisa de mudanças e essa dupla Lisieiro e Luan, toda vez que jogou, o São Paulo venceu. Foram 3 jogos e 3 vitórias. Então se aposta muito que Lisieiro e Luan podem ser titulares no próximo final de semana. A baixa no treinamento de hoje foi o jogador Hernanes com problema de tendinite, mas nada grave. Ele foi apenas preservado. Amanhã já vai se movimentar normalmente na atividade pela manhã aqui no CCT da Barra Funda. Do Centro de Treinamentos do São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. A volta do Lisieiro, viu, Chico, se me permite, claro, acho que agrega muito, até pela qualidade dele, na velocidade, enfim, o São Paulo ganha muito em qualidade. Deixa de ter aquele meio campo mais pesado, mais lento. Ele é bom jogador e é importante. Mas ele vai jogar mais para trás ou vai jogar... Ele vai jogar mais para trás, mas ajudando também a armar o time contra a posse porque tem o Luan e ele, né? E se os dois jogarem mais para trás... Aí o São Paulo entra na retranca, que é o que o Wagner Mancini, modestamente, devia fazer. Arrumar a cozinha do São Paulo. O São Paulo toma muito gol bobo. Aquele gol do Gustavo, que o Wagner, que o 9 dividiu com o goleiro, aquilo não é gol para se tomar, num clássico. Precisava mais um pouco de atenção. Ou não deixava-se o Wagner cruzar, né, o Wagner, ou não deixava o Wagner Love dividir com o goleiro. Alguém mais forte tinha que chegar lá ou se marcava atrás, para a bola não sobrar para o Gustavo. Então, erro de posicionamento, você percebe? Com esses mesmos jogadores, dá para você cobrir essa falha do gol do Gustavo. Eles mesmos que estavam lá em campo. Então, eu acho que o Wagner Mancini, para isso, ele é bom. Ele sabe armar o time na defesa.
Pessoal, você já se ligou nas nossas redes sociais? Então pega o celular e anote aí, Facebook/Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva e tem também o nosso canal do YouTube que está bombando. Entre lá, se inscreva para não perder os nossos vídeos ou rever matérias e comentários exibidos durante o programa. Endereço youtube.com/Gazeta Esportiva. Lembrando que hoje tem o programa Show de Bola ao vivo, acompanhando o pós-jogo. Hoje é só pós-jogo entre Corinthians e Avenida, tá certo? Lá no site gazetesportiva.com ou nos nossos canais aí de Facebook e YouTube também. Ativa o sininho, Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva, ativa o sininho, tá bom? Redes sociais, vamos aos tweets? O Avenida foi campeão da Copa FGF, diz o Márcio Fioroto, nosso sócio aqui. Mesmo em 10 no gauchão, o Timão tem que jogar sério, com respeito. A Copa do Brasil já mostrou algumas surpresas ao longo do tempo. O que mais? André Luiz Oliveira, Corinthians hoje empata e perde nos pênaltis. Eita, gorando, né? José Isauro, para o São Paulo retomar o caminho das vitórias, será necessário uma completa mudança na sua gestão. Ah, ele é nosso colega lá de Rondônia. Tem também o vídeo da galera no WhatsApp, chileno? A galera mandou videozinho hoje? Vamos ver? Boa noite, Michele. Tá faltando vergonha na cara pro São Paulo. São Paulo é muito mais maior do que esses jogadores que não se importam pro clube. E a gente tá sofrendo. Né? Acorda, Rei, acorda pra vida. Samuel, Vitor, Jundiaí, São Paulo, abraço. Esportiva, aqui é o Guilherme de Guarulhos. Um beijo pra você, Michele. Aqui é o Ricardo Serafim, cidade de Itapiratiba. Escolano, responde aí. O Gustavo, a temporada passada, fez 30 gols. Esse ano, quanto você acha que ele faz jogando no nosso timão? E aí, Chicão? 120. 120 gols? 120 gols. Ô, é louco, a meta. Isso aqui é um homem com muita confiança. A gente tem que ter isso mesmo. Acreditar, sonhar alto. E no começo do programa a gente perguntou pra você o que mais falta pro São Paulo voltar a ganhar clássicos. E ó, ali, né, o que eram mesmo as opções? Se era time confiança ou comando. E o resultado foi comando. A galera seguiu o Celso. É isso? 43% dos votos. E o Chico também. Análise boa do Celso. Obrigado, Chico. Os dois concordaram. Acabou. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando Jan Brown, vocalista da banda Stone Roses. Ian Brown. Ian? Yeah. Não conheço. Não conheço. Ele completa hoje 56 anos. Tá nativo ele. É isso aí, Stone Roses. Então solta a música pra gente ver quem é. Tchau. Tchau.